Boa noite. Hoje é um dia importante, o Dia da Educação Especial, e temos ele, que é referência na área de Educação Física Inclusiva, Pedro Leite. Hoje não contaremos com a presença de doutora Mayra, pois ela está um pouco adoentada. Desejamos melhor. Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Pedro Leite. Eu sou formado em Educação Física, com especialidade em Educação Física Inclusiva. Agradeço a Sunese pelo convite. Será um prazer ter vocês aqui de casa e explicar um pouco do que é a Educação Física Inclusiva dentro da escola. Pedro, qual é a função do educador físico na promoção do desenvolvimento da criança e adolescente? Eu falo que o papel da Educação Física em si para a criança e para o adolescente é dar vida, dar liberdade para ele dentro do âmbito escolar. É tirar a criança dentro da zona de conforto, né? O que a gente fala dentro da educação física escolar, é tanto que é a disciplina mais querida do colégio. Todos os outros professores faltam, os alunos até então comemoram, mas o de educação física faltar chega a ser até aquela tristeza dentro do colégio. Por quê? A educação física ela trabalha competências, habilidades, ela ensina realmente a gente a viver as estratégias do dia a dia. O que a gente passa no mundo, né? Ensina o ganhar, o perder, ensina também a questão do respeitar o espaço, ensina a questão sensorial. A educação física, eu sou um pouco suspeito para falar, porque desde então sou apaixonado, porque ela é ampla, ela é a única disciplina dentro da escola que vai realmente trabalhar e reconhecer as habilidades, tanto motora como física, de qualquer criança, de qualquer adolescente. Então, a educação física escolar é a disciplina da vida, é a disciplina que prepara o adolescente e a criança para o mundo. E como é o trabalho do professor de educação física na escola? Aí depende muito de vários contextos escolar, né? Eu vou falar da minha especialidade, da minha referência, que é no sistema público de ensino. Então a gente encontra bastante dificuldades, mas assim também não ficar levando, entendendo que o sistema público ele tem sim suas dificuldades, mas a gente também não pode passar por cima disso e colocar sempre o público como ruim. A gente pode adaptar estratégias, pode também trabalhar de acordo com a limitação e aquele espaço que se tem presente. Dentro dessas aulas de educação física, a gente procura olhar e adaptar primeiro o espaço da escola, que isso é o mais importante, né? Saber como eu vou poder gerar a minha disciplina ali dentro. Entender que a educação física ela é ampla. Quando a educação física ela parte do princípio da escola, muitos pensam que só é formação de esportes. E a gente precisa tirar um pouco dessa educação física que a gente está enraizada, voltada do sistema militar, ainda entender que hoje a educação física ela é plural. A gente vive um novo conceito da educação física, que não existe mais o esporte da escola, existe o esporte na escola. Tem essa diferença, porque eu não estou formando atletas eu formo em escolas específicas para aquilo, mas eu preciso que todos vivenciem, de certa forma, o esporte, as habilidades de ganhar e perder, essa socialização e a cooperação dentro das aulas de educação física. Então eu preciso pincelar algumas estratégias, falar sobre tudo, mas de uma forma que o aluno ele vivencie, não ele aprende especificamente o que é aquela disciplina. Como o professor de educação física auxilia na inclusão das crianças com transtorno do espectro autista? Tem sido uma dificuldade muito grande para todos os professores de educação física, né? Saber lidar com a superlotação de algumas salas de aula, inclusive das crianças com deficiências inseridas dentro desses espaços e a baixa comunicação e a baixa profissionalização de cuidadores específicos para cuidarem dessas crianças. Eu sou privilegiado porque a escola que eu trabalho ainda contém com uma sala exclusiva de AE, então a escola tem um suporte muito bom para nossas crianças com deficiência. Porém, não são todas as escolas que são desse jeito. As estratégias que a educação física traz é saber que a criança autista também, ela tem várias situações. Cada caso é um caso, né? Cada um é específico de acordo com as suas limitações. Mas a estratégia, como eu, professor, crio, é saber lidar com aquela turma, primeiro observar, saber vivenciar estações. Eu gosto de enumerar sempre as minhas aulas, trazer técnicas de visualizações, e eu acho que isso facilita bastante o ensino-aprendizado, e trabalhar a inclusão. Mas quando a gente fala em inclusão, parece soar um trabalho que eu tenho que pegar aquele aluno e fazer ele estar inserido naquele espaço de qualquer jeito. Não, é fazer ele se sentir incluído, sem precisar estar limitando, demonstrando que ele é o diferenciado daquele lugar, sabe? Contar com que ele viva aquele lugar como todos estão vivendo igualmente. E as estratégias da educação física para crianças autistas é adaptação. A gente precisa adaptar a aula, principalmente pela questão sonora e visual.
São essas as estratégias que a nova educação física ela vem tratando dentro do espaço da escola. E como é que o professor de educação física auxilia na inclusão de crianças e adolescentes com outros transtornos ou déficit neurológico? A gente tem que trabalhar a questão do ensino-aprendizado, né? Do que aprender. O que é o aprender para você, para eu que sou professor? Porque o aprender ele é múltiplo. Quando eu falo em aprender, uns aprendem conteúdo, porque precisa desse conteúdo para suas habilidades futuras, mas o ensino-aprendizagem ele é além. Eu preciso aprender a viver, eu preciso aprender a comunicar, eu preciso aprender a socializar. Então, a partir do momento em que eu uso técnicas de ensino, vamos supor um exemplo, eu estou ensinando a modalidade handball. Tem pessoas que têm habilidade para aquele esporte, precisam saber as técnicas, mas eu, dentro da minha especialidade, da minha deficiência, eu preciso saber o que é uma bola de handball. Eu preciso conhecer o esporte. Então, cada um tem um aprender de uma forma diferente, cada um precisa, o esporte precisa ser ensinado de uma forma diferente, mas trabalhar essas competências do que fazer, saber reconhecer já é um processo de ensino-aprendizado. Então, o professor ele precisa achar dessas estratégias. Antes mesmo de eu trabalhar um handball, eu preciso ensinar o que é a bola de handball. Antes mesmo de eu trabalhar o pulo no handball, eu preciso entender se aquele aluno ele sabe andar dentro do espaço da quadra de handball, reconhecer dentro da quadra de handball o que é a quadra, para que serve a linha. Então, antes de você trabalhar uma habilidade específica, você precisa ensinar outras habilidades que parecem até então coisas pequenas para o nosso dia a dia, mas são de formas grandiosas no processo de ensino-aprendizado dele. E a partir do momento que eu ensino cada especificidade dentro da sua modalidade, eu consigo trabalhar lá na frente o esporte adaptando regras, tirando a som do apito, que muitas vezes também incomoda bastante, trazendo as cores, trabalhando com os cones, com bambolês, criando estratégia dentro da sala de aula para que ele se sinta confortável. Lá na minha escola também eu trabalho com estações. Eu pego uma corda, eu coloco essa corda no final da quadra, e com algum deles eu falo assim, quando você se sentir muito agoniado, se sentir um pouco inseguro, aquele é o seu lugar de refúgio. Você vai lá na hora do jogo, pode ser qualquer hora, recupera e volta para cá. E ainda há dificuldade porque é muitas crianças trabalhando assim, mas a questão sensorial e a questão visual é a que mais o professor de educação física ele tem que trabalhar nas aulas de educação física mesmo. Muito interessante. E quais são os métodos utilizados nas aulas de educação física? Existe algum esporte específico para crianças autistas? Ó, os métodos que a gente utiliza o que a gente tem, é o que eu falo, é a criatividade do professor, né? Porque professor de educação física e professor de primário, a gente é super-herói da vida inteira. A gente, do copinho de iogurte ao rolinho do papel higiênico, a gente está guardando, porque aquilo ali uma hora serve para o processo de ensino-aprendizado, né? Então a gente trabalha com tudo, é só usar a criatividade. A forma que eu utilizo são métodos visuais, é isso que eu estou falando. Eu estou falando do contexto com alguns alunos com o texto, porém a atividade que eu preparo para crianças autistas na minha sala, ela tem mais imagens do que o próprio texto. Eu trago o ensino-aprendizado em forma de imagens, até porque a condição deles, a forma de ensino-aprendizado deles é muito melhor em absorção de imagens. Isso que eu estou falando de alguns, tá? Alguns que têm a deficiência mais severa, eu consigo trabalhar com estações. E assim, eu acho que os pais também ele têm um papel muito importante dentro da escola, não saber que colocar o filho lá, mas perguntar ao professor o que vai ser trabalhado naquela disciplina, naquele semestre, porque essas crianças elas precisam de rotina. Se o professor mesmo ele já tem um planejamento dele, ele vai muito bem entregar para a mãe qual o planejamento daquele trimestre, para a mãe em casa fazer uma rotina com esse aluno, como muitos já devem ter, né, esse quadro de rotina, incluir a rotina da atividade física, a rotina da educação física e o que vai se fazer na aula. Então é papel do pai também viver a escola junto com o professor, até porque é um tripé, né? A escola, professor e sociedade, o aluno. A gente precisa estar conversando junto, olhar o caderno em si, mas a estratégia é visual. Depois a gente vem essa questão da tabela, de saber estruturar o que vai vir, até para a gente conseguir trabalhar essa questão da ansiedade, da preparação deles, porque muitos têm muito dessa rotina, de método, então eles precisam disso. E na aula é adaptar estações, sempre muito coloridas, que vão chamar bem a estação deles, com quem eles têm mais afinidade em colocar esse processo de trabalhar. Eu falo muito, se quiser usar o fone, é normal.
aceitável sim para a aula, porque muitos deles estão adaptando aquele meio, mas entender que já está acontecendo a aprendizagem, porque o esporte e a educação física ela ensina a gente a esperar, a respeitar, a socializar, a lidar em grupo, que é o que a gente vive na sociedade, porque o esporte eu preciso comunicar, eu preciso saber qual é o meu tempo de jogar em grupo. Então, crie estações visuais com bambolê, com cone, crie por estações. Eu gosto de criar circuitos, porque criando circuito eles vão entender que existe uma rotina e não o professor está ali, agora ali. Não, eu preciso mostrar. Primeiro é esse, por quê? Porque daqui a seta vem para cá, daqui a gente encontra o bambolê. Então, vai trabalhando estações visuais dentro desse contexto. Prepara esse aluno primeiro com um plano seu, com a tabelinha dele, dá para colocar até no cantinho do quadro na sala de aula, o que aquele trimestre vai esperar, o que a gente vai trabalhar do handball, e sempre entender que a aula de educação física dentro da escola hoje, ela é atividade prática e teórica. Vai ter momentos que a gente vai estar dentro da sala de aula, como vai ter momentos que a gente vai estar na quadra. E quando a gente chega para a quadra, o movimento externo da escola, a gente encontra muita dificuldade. Um ambiente que tem muito ruído, as crianças estão ali correndo muito, eufóricas. Você é uma disciplina que envolve essas habilidades, mas eu acho que se for com calma, respeitando esse espaço, criando essa estratégia de criar um cantinho seguro, que dê ele um espaço de segurança e confiança para que ele possa se assegurar na hora que ele não conseguir mais ordenar a rotina dele, porque eles vão até um certo ponto, depois eles se desordenam. Então esse é um cantinho seguro para eles voltar a se organizar para voltar para a aula normal. E vai ter dia também que você não vai conseguir falar isso tudo, porque a educação ela é isso. Cada indivíduo ele tem um processo de ensino. E dentro de qual esporte preferido? Hoje, a OMS, né, ela vem com referências de pelo menos 50 minutos de atividades diárias, é o que ela indica. Porém, existe uma diferença muito grande do que é exercício físico e do que é atividade física. Né? A atividade física é qualquer atividade que eu me proponho a fazer no meu dia a dia que tem um gasto calórico. Lavar, correr, andar. E é onde a gente trabalha essas atividades, essas valências físicas no nosso dia a dia. Já o exercício físico ele é programado a acontecer. Então, eu preciso ter uma rotina programada para estar acontecendo com um benefício, seja ele do emagrecimento, seja ele da hipertrofia. Então, são habilidades do nosso dia a dia. Algumas crianças preferem o meio aquático, né? Por isso que as atividades aquáticas são as mais indicadas para crianças autistas. Porém, o futebol, atividades também que envolvam um processo de adrenalina, um pouco que eu falo, né? Porque produz esse hormônio, a atividade física, ela traz esse hormônio do prazer produzido. Então, se eu coloco um skate, se eu coloco um mini trampolim em casa, se eu dou um patins para uma criança que já tem essa condição de trabalhar essa habilidade motor e equilíbrio, eles vão se sentir com esse hormônio de felicidade muito melhor, porque eles vão estar sentindo a sensação da liberdade, de ser livre e poder ter esse domínio do próprio equilíbrio com o corpo. Então, quando eu trago esses esportes, é que dá essa emoção e essa competência para ele ser livre, ele começa a ter outras respostas de benefício no processo do sono, né? Porque esse hormônio ele é liberado muito mais no corpo, então ajuda no sono, ajuda no processo sensorial, ajuda sobre a questão do socializar e como corresponder àquelas atividades num movimento rápido, como eu vou trabalhar todas as minhas capacidades físicas de força, de agilidade, de flexibilidade, né? Então, as atividades que a gente mais indica são atividades de futebol, atividades que têm esse pouco de adrenalina, que trabalham equilíbrio, e atividades no meio aquático, sim, porque são atividades que vão desenvolver várias habilidades do corpo e tem vários benefícios também para a saúde, comprovadamente, né, em questão dos artigos que eles estão aí para falar sobre isso. Professor, qual a sua opinião sobre essa situação recente, onde uma menina de escola tradicional foi forçada a participar do Dia dos Pais? Situação que gerou constrangimento para a criança e para outros pais que participavam do evento. Gente, isso viralizou de um jeito assim. A gente estava lá na sala de aula dos professores na hora do intervalo, né? Sempre curtiam e do nada chega no site lá, os aplicativos do professor compartilhando. E aí foi a discussão da escola. E sempre vai ser um tema polêmico para estar se falando, sempre vai ser uma discussão, porque a gente precisa entender ao tempo que a gente vive, ao espaço que a gente está, como a sociedade ela vem se transformando, né? E como esse processo de inclusão, já que a gente está aqui para falar de inclusão, isso faz parte do processo de inclusão, a aceitação. Trazer essas questões para dentro da escola hoje vai ser necessário. Eu acho que chegou a hora de se falar
mas se falar com a mente de educador, não com a mente do que você foi formado. Você foi formado ali para educar dentro de bases que te preparam para aquela escola. Eu não estou ali para ser julgado sobre o que eu fui criado. Eu preciso entender a escola como um contexto no geral. Eu acredito que as escolas elas precisam mudar muito as formas de ver as concepções de família. Né? Eu, por ser um professor de educação física gay, eu ocupo esse espaço dentro da escola e às vezes gera até um tabu, até um certo preconceito por não carregar todos os estereótipos que algumas pessoas esperam. Porém, a gente precisa falar sobre família, porque hoje é muito específico você ver uma criança da escola pública, ela ter a base de família, pai, mãe, concretizada. Hoje, família é o que acolhe, família é o que escolhe cuidar, família é quem a gente escolhe estar perto. Então, assim, parar um pouco sobre essas criações de dia de pai, dia de avó, dia da criança e pensasse na família como um todo. Porque eu acho que é a questão da exclusão, do constrangimento, sem falar na violência contra a criança e o adolescente, que foi nítido nesse caso. Eu te garanto que a disciplina de matemática, o conteúdo de história, ela vai esquecer, mas um evento como esse, ela não apagará da memória dela jamais. Eu falo por gatilhos que eu tenho também, né? Não estou aqui me vitimizando, mas procurar pegar esses meus gatilhos como aprendizagem, como ensino. E na minha condição como educador hoje é trazer essa reflexão. Por que não pensar no dia da família? Por que não acolher quem nos acolhe, quem está ali para abraçar, para enfrentar a dificuldade? Muitos do que eu estar ali só botando um nome e trazendo justamente essa frustração. E a criança que a mãe está ali presente, mas veio de uma surra da casa naquele momento e está ali dançando para essa mãe. Será mesmo que esse dia está sendo comemorado, celebrado, sem constar no constrangimento da sociedade, porque a gente já está vendo que todo hoje as pessoas estão se preparando a abrir a mente mesmo, a defender, mesmo sem não estar ali. Então, pessoas se sentiram constrangidas com a história dessa mãe, desse caso dessas duas mães, ligaram para elas. Então, não foi só a violência contra a criança, né? Tem toda uma questão social, ética, que a gente precisa falar e trabalhar. Então, a minha dica, o meu ponto de vista é, vamos abrir a mente e entender que a gente precisa tirar esses nomes, que muitas vezes não são celebrados como comemorações, mas virou ritual, e passar a questão a vivenciar mais a família, esse acolhimento que a gente precisa. Família pode ser amigo, família pode ser avó, família pode ser tia, família é quem está ali fazendo por a gente, abraçando mesmo a gente, acolhendo, trabalhar com a criança em si, saber ouvir, que às vezes tem mania de achar que criança não tem opinião, que criança não se comunica, e ela se comunica sim, e é dentro da educação física que ela vai conseguir se comunicar. Eu falo que a minha disciplina é onde eu enxergo cada um real mesmo dentro da escola, porque eu sei o aluno que está triste, eu sei o aluno que está ali fazendo por fazer, porque eu não tenho como diminuir o que o corpo expressa através do movimento. E é essa a arte da educação física, né? É o movimento. O movimento do corpo. Teu corpo fala quando você quer rir, seu corpo fala quando você está triste. E se eu tenho um aluno que ele sempre trabalha uma capacidade ali dentro da escola, motora boa, tem um dia na aula que ele está introspectivo, a habilidade dele diminui. E é aí que eu vou saber reconhecer ele dentro da minha disciplina. E trabalhar competências e habilidades mesmo, cognitiva, sensorial, onde a criança ela vai entender e ter essa autonomia para estar vivendo o mundo. Porque dentro do esporte a gente trabalha tudo isso em um dia só, né? Uma emoção só. É só assistir o Brasil nas Olimpíadas que a gente já vê quanto a gente trabalha tanta emoção num dia só, né? É mais que um divertidamente para a gente. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço demais esse papo nosso aqui, agradeço a Sonesmo pelo convite, em poder falar um pouco da educação física, né, para crianças autistas. Agradeço a doutora Mara, que hoje não pôde estar presente, mas me deu todo o apoio, todo o suporte. Um beijo, melhoras para você, melhoras logo, rapidinho, só uma coisinha aí, mas obrigado mesmo. Eu agradeço demais. Espero voltar mais vezes para falar um pouco da experiência, de alguns novos projetos. Agora está chegando as Paralimpíadas, assista a partir do dia 27, vai ter as Paralimpíadas sendo transmitidas para o mundo todo em Paris, um evento maravilhoso, onde o Brasil é um dos 5 melhores países, com bastante chance de medalhas de ficar lá em cima. Muito obrigado.